Olá, mais uma vez, bem-vindos à nossa terceira aula de análise sintática. Hoje nós vamos falar de agente da passiva e vamos fazer uma revisão do que vimos até agora. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer a todas as pessoas que escreveram para mim, que me mandaram um e-mail ou que deixaram os comentários no vídeo. O apoio de vocês é muito bom. Agradeço novamente a todos que me escreveram, tá? E lembre-se que sempre vocês estão com meu e-mail aí na tela, à disposição para qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer crítica que vocês possam ter, ok? Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa análise sintática, nossas aulas de análise sintática, falando do agente da passiva, que é uma construção peculiar do português, uma construção também associada ao verbo. Na última aula a gente viu objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, todos os termos ligados ao verbo. Aprendemos como reconhecê-los e também vimos como reconhecer a transitividade de um verbo, ok? E hoje a gente vai ver então a agente da passiva, que também é um termo associado ao verbo, só que é um termo super simples, é super fácil de reconhecer, tá? A gente só tem que tomar um cuidado, porque o agente da passiva pode confundir alguns alunos quanto à classificação, mas a gente vai ver que é super fácil de reconhecê-lo e não devemos ter maiores problemas com isso. Então vamos lá, vamos começar. A primeira dica para já reconhecer um agente da passiva de cara é que ele sempre vem acompanhado com a preposição por, tá? Então sempre que você vê uma frase com a preposição por, você já pode desconfiar que tem um agente da passiva. Na verdade, é a preposição por ou as suas variações, né? Pode ser o pelo, pode ser pela, pode ser pelos, pelas, né? Então quando eu tiver o por simples ou por conjugado, né, com os artigos ou a ou os as, eu já tenho uma pista aí para o agente da passiva, tá? E o que faz o agente da passiva? Ele indica o executor da ação do verbo. Então ele indica o executor da ação do verbo, tá? E é aqui que algumas pessoas se embananam, porque lembram da primeira aula quando a gente falou do que é o sujeito? O sujeito é o que é que ou quem é que realiza a ação do verbo. Então a agente da passiva está intrinsecamente ligado ao sujeito, tá? Na verdade, quando eu tenho uma frase na construção passiva, se eu desfaço ela e passo para a construção ativa, o que eu vou ter é o sujeito, tá? Então, na verdade, o agente da passiva é um sujeito construído de outra maneira, tá? Mas vamos lá, daqui a pouco a gente vai ver um exemplo e isso vai ficar mais claro. Bom, e além da preposição por, tá? Eu sempre encontro nas construções com agente da passiva uma locução verbal, tá? Mas não é uma locução de qualquer tipo, não é uma locução verbal de qualquer tipo. É sempre um auxiliar, um verbo auxiliar, com um segundo verbo que vem na forma do particípio. Para aqueles que não lembram o que é a forma do particípio, vou pôr aqui um parentezinho, é aquela forma que termina em ado, edo ou ido para os verbos regulares, né? Então, comido, dormido, andado, estudado, né? Esses são verbos no particípio. Para os verbos irregulares muda um pouco. Por exemplo, pego. Pego é um particípio, né? Ele foi pego, não acaba em ado, edo, ido, mas é um particípio, tá bom? Então vamos ver um exemplo. Olha, se eu ponho aqui uma frase, essa aqui é antiga, mas vamos lá, só para exemplo, né? Lalau foi capturado, ok, pela polícia. Nem precisava maiúscula aí, mas tudo bem. Lalau foi capturado pela Polícia Federal. Então vamos lá, se a gente tivesse uma frase dessa para analisar, olha o que aconteceria. A gente tem tudo que a gente falou do agente da passiva. Vou até separar aqui um pouquinho. Olha, então a gente tem aqui a preposição por, tá? Na verdade conjugada em pela, tá? Temos uma locução verbal aqui, ó, foi capturado, de auxiliar foi com particípio ado, capturado, tá? E aí o nosso agente da passiva seria quem executou a ação do verbo. Essa é a chave agora. Então quem é que executou a ação do verbo? O verbo é capturar, né? Quem executou essa ação de capturar foi a Polícia Federal, não foi Lalau. Ok? Lalau foi capturado pela Polícia Federal, então em Polícia Federal a gente teria um agente da passiva, ok? E aí o Lalau seria sujeito mesmo. Mas se eu passasse aqui na linha de cima essa frase para a voz ativa,
eu vou abreviar aqui, tá? A Polícia Federal capturou Lalau. Olha como ocorre essa mudança agora. É aquilo que eu falei. O que era agente da passiva, a Polícia Federal, vira sujeito na voz ativa. A Polícia Federal. Tá? E capturou continua sendo verbo. E Lalau, que é objeto na voz ativa, vira sujeito na voz passiva. Então olha que interessante. A relação da voz ativa com a voz passiva. Tá? O que é sujeito na voz ativa, a Polícia Federal, vira agente da passiva na voz passiva. E o que é objeto na voz ativa vira sujeito na voz passiva. Tá? Então essa dica também pode ser usada para reconhecer um agente da passiva. Se a frase pode ser passada para a voz ativa e aquele elemento que você está em dúvida vira sujeito, pode ter certeza que ele é um agente da passiva. Tá? Além de olhar as preposições e a locução verbal. Então agora nós vamos pôr tudo que a gente viu até o momento junto para fazer as nossas primeiras análises sintáticas. Então eu pus um roteirinho aqui para vocês. Tá? O primeiro passo que vocês têm que fazer quando se deparam com uma frase é olhar o verbo. Tá? Se esse verbo for impessoal, aí você já sabe que o sujeito é inexistente. Você já matou. Ok? Se o verbo não for impessoal, você passa para o passo 2. Você tenta identificar o sujeito. E aí você vai ver se o sujeito é determinado, indeterminado, como a gente viu nas outras aulas, né? Ou se ele está numa construção passiva, que a gente acabou de ver. Ok? Depois de identificar o sujeito, volta para o verbo e vê se ele é transitivo, com aquela propriedade que a gente aprendeu também. Tá? Se o verbo for transitivo, localiza os objetos, direto ou indireto, tá? Ou os dois se tiver. Ok? Se o verbo não for transitivo, beleza. Aí você passa para o passo 4 e vê se existe uma locução verbal da passiva. Existe? Se tiver locução verbal da passiva, que a gente viu agora, né, a preposição por com uma locução verbal de auxiliar com particípio, você identifica o agente da passiva. Ok? E aí, por último, você vê se tem outros termos na oração ligados ao verbo. Se tiver, são adjuntos adverbiais. Lembra que eu falei na aula passada? Os adjuntos adverbiais é o mais fácil de definir, porque a gente vê por eliminação. Ele é o que sobrar. Então primeiro a gente vai ver o verbo, vai achar o sujeito, vai ver a transitividade, localizar os objetos, ver se tem locução verbal da passiva. Se tiver, pega o agente da passiva e o que sobrar é adjunto adverbial. Ok? Então adjunto adverbial é a última coisa com que você tem que se preocupar. As primeiras coisas você vai se preocupar com o sujeito e com o verbo. Determinar o tipo de sujeito, definir o tipo de sujeito, analisar a transitividade do verbo, achar os objetos e ver se você tem uma construção passiva na sua frente. Ok? O que sobrar é a consequência, são os adjuntos adverbiais. Bom, por hoje é só, a nossa aula fica por aqui. Vocês devem ter visto o quanto a gente já abordou nessas 3 aulas, né? Já vimos bastantes conceitos. Eu acredito que esse roteirinho aqui seja muito bom para vocês porem tudo junto, como eu falei, para lembrarem de tudo que a gente viu até agora. E eu estou planejando fazer uma próxima aula só de exercícios também com o que a gente viu até agora, ok? E para prática mesmo, pegar frases e analisar passo a passo, eu fazendo junto com vocês para vocês entenderem. Então acredito que o próximo vídeo seja disso. A gente vai praticar um pouco com o que a gente viu até agora, usando esse roteirinho aqui. Ok? E aí, a partir do outro vídeo, que vai ser o vídeo número 5, a gente vai começar a ver termos associados ao nome agora, tá? E a nossa análise sintática vai ficar um pouco mais robusta, um pouco mais elaborada, um pouco mais com cara de adulta, tá? Então, a partir do 5º vídeo, a gente começa a ver termos associados ao nome. Muito obrigado a todos, até a próxima.